Pessoal, vamos dar início à nossa aula de controle de hemorragia, ok? Então, como nós podemos visualizar aí na tela, né, esse programa é chamado Stop the Bleed, é um programa que foi criado nos Estados Unidos e vamos falar algumas questões aí relacionadas a isso. Tem como símbolo do programa essa mãozinha aí, né, indicando aí a parada, né, o stop, né? Então, similar às placas de trânsito, ok? Então, como surgiu esse programa, né? Como é que as pessoas chegaram a essa conclusão e decidiram desenvolver esse processo, tá? Esse programa ele foi desenvolvido nos Estados Unidos em virtude dos acidentes como atentados terroristas, por exemplo, né, o 11 de setembro e alguns outros, né, que infelizmente são comuns nos Estados Unidos, e também em relação ao atirador ativo, né, a sobrevivência das pessoas ao atirador ativo, em virtude de algumas pessoas nos Estados Unidos pegarem armas e entrarem em escolas, cinemas, né, em locais de grande concentração de pessoas, atirando a esmo e acabando alvejando uma série de pessoas. O socorro demora um pouco a chegar, até por conta da insegurança desse cenário, e por conta disso, pessoas acabam morrendo porque não conseguem conter o sangramento, não têm noção, não têm conhecimento de como executar procedimentos emergenciais para fazer essa contenção dessa hemorragia. A partir daí foi criado o Consenso de Rutherford, onde um comitê conjunto para aumentar a sobrevivência ao atirador ativo e a eventos internacionais de acidentes em massa foi convocado pelo Colégio Americano de Cirurgiões em resposta ao crescente número e gravidade desses eventos. O comitê se reuniu em Rutherford, Connecticut, e produziu vários documentos com recomendações. Então, estes documentos representam a opinião consensual de um comitê multidisciplinar envolvendo grupos médicos, as Forças Armadas, o Conselho de Segurança Nacional, a Segurança Interna, o FBI, a Polícia, o Resgate de Incêndio e também o Serviço de Emergências Médicas. Então, estas recomendações tornam-se conhecidas como Consenso de Rutherford, onde o princípio desse consenso é que ninguém deve morrer de hemorragia descontrolada. O consenso recomenda também que todos os cidadãos aprendam a parar um sangramento. Para maiores informações sobre o consenso de Rutherford e o controle de sangramentos, podem ser encontradas no site que consta aqui embaixo, ok? Então, é só fazer o acesso lá e buscar mais informações e orientações quanto ao programa, ok? Então, essas são algumas das entidades que estão envolvidas na criação desse consenso. Bom, este é o símbolo adotado pelo programa e o porquê preciso deste treinamento. Porque a causa número 1 de morte evitável após lesão é a hemorragia. Então, eu preciso saber como controlar essa hemorragia. Onde posso usar esse treinamento? Na minha casa, no meu trabalho, na condução do meu veículo, em algum acidente envolvendo arma de fogo, ok? Enfim, em todos os segmentos em que alguém venha a sofrer alguma lesão com sangramento, eu vou poder utilizar essas técnicas de controle de hemorragia sem nenhum tipo de problema. Bom, quais são as metas do programa? Tá? Então, a primeira meta é identificar o que está acontecendo, ok? Então, reconheça a hemorragia com risco de vida. Então, todas as hemorragias, elas promovem risco de vida? Não, não necessariamente. Mas ainda assim, todas as hemorragias precisam ser controladas? Sim. A diferença é que hemorragias intensas e exanguinantes, eu vou precisar utilizar alguns recursos específicos para conseguir fazer a interrupção do sangramento, e hemorragias não tão intensas, né, ou numa magnitude menor, com técnicas mais simples, eu vou conseguir resolver o problema, impedindo que o sangue continue saindo, ok? Então, a segunda meta, pare o sangramento, tome medidas para parar a hemorragia. Então, basicamente, são as medidas pressão direta, ou seja, compressão direta da lesão, preenchimento da ferida e uso de torniquete. Talvez essas sejam
as duas questões mais importantes aí do que a gente vai falar aqui, né? Então, nós temos dois momentos na fase de controle de sangramentos. É o momento pré-stop the bleed e o momento pós-stop the bleed, ok? Então, pessoal, regras, tá? Que são regras para todo e qualquer tipo de atendimento, segurança pessoal do socorrista, ok? Então, a sua segurança é a sua maior prioridade. Se você está ferido, você não pode ajudar outros indivíduos. Ajude as outras pessoas somente quando for seguro fazê-lo, ok? Então, basicamente, qual é a regra? Eu não quero, não devo, não posso e não vou me tornar a próxima vítima. Eu preciso socorrer a pessoa que necessita, mas eu preciso garantir que, para fazê-lo, eu não vá colocar a minha vida em risco. Se para fazê-lo eu tiver que colocar a minha vida em risco, essa não é a melhor atitude a ser tomada nesse momento. Eu devo, então, buscar ajuda para fazer aquele procedimento para que ele seja feito da melhor forma possível e com segurança, tanto para mim, quanto para a minha equipe, quanto para a própria vítima. Ok? Então, se a situação mudar ou se tornar insegura, pare o que você estiver fazendo, vá para um local seguro. Se você puder, leve a vítima com você. Então, a regra é, primeiro a minha segurança, depois a segurança da minha equipe, depois a segurança da vítima, ok? Use luvas se puder, então sempre que possível, a gente deve utilizar uma proteção biológica, como as luvas de procedimento, ok? Se você tiver contato com o sangramento, certifique-se de limpar qualquer parte do seu corpo que o sangue tenha tocado. Diga a um prestador de cuidados de saúde que você se expôs ao sangue e siga as instruções dele. Ou seja, se ao socorrer o indivíduo, eu, porventura, tocar no sangue ou pingar sangue em mim, ou por algum motivo qualquer, eu estiver sujo com o sangue do indivíduo, eu preciso executar a limpeza imediatamente desse sangue na minha pele e devo me dirigir ao serviço de emergências médicas ou ao serviço hospitalar e informar que eu sofri um acidente com material biológico. E provavelmente nestes locais haverá um protocolo a ser seguido quando se trata de acidente com material biológico, ok? E aí nós vamos seguir os protocolos da instituição, que são protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Assim como nós utilizamos alguns mnemônicos no atendimento às vítimas de acidentes, como o XABCDE, o ABC, o CAB, nós também temos um mnemônico aqui estabelecido para o controle de hemorragias, né? Que são os ABCs do controle de hemorragia, onde o meu A significa o alerta, ou seja, identificar que o indivíduo tem um sangramento ativo e ligar para o serviço de emergência para o 192 e o 93. O meu B está relacionado à hemorragia propriamente dita e o meu C significa o procedimento de compressões para parar, para interromper esse sangramento, para conter essa hemorragia, ok? Bom, então vamos falar detalhadamente de cada uma dessas letras que compreendem o ABC da hemorragia. Então, o A significa o quê? Ligar para o serviço de emergência. Identificou o problema, você vai ligar para o serviço de emergência, para o 92 ou para o 93, ok? Então, conheça a sua localização, siga as instruções fornecidas pelo operador da central de regulação. Então, cabe ressaltar, pessoal, que quando a gente faz a ligação para o serviço de 192 ou 193, essa ligação ela é atendida por um profissional que não é um profissional de saúde, ok? Esse profissional, ele é um profissional de telemarketing que recebe essa ligação e passa essa ligação para o profissional médico que vai fazer todo o processo de triagem e orientação dos procedimentos a serem executados até que o serviço de emergência chegue até o local para dar continuidade ao atendimento. O nosso B seria o que? O bleeding, que seria a hemorragia propriamente dita, ok? Então, o que eu devo fazer? Tá? Encontre a fonte do sangramento, então eu preciso saber de onde esse sangue está saindo efetivamente para que eu possa conseguir fazer alguma coisa, tá? Olhe para sangramentos contínuos,
sangramento em grande volume ou poças de sangue no entorno ali próximo à vítima. Então, isso é uma indicação que está havendo um sangramento ativo com uma grande quantidade de perda de sangue naquela região ali pelo aquele indivíduo, ok? Pode haver vários locais onde a vítima esteja sangrando, tá? Roupas também podem esconder hemorragias com risco de vida. O indivíduo está com uma roupa de tecido de algodão, né? E esse sangramento ele acaba sendo absorvido por esse tecido e pode acabar não sendo evidenciado inicialmente na primeira inspeção. Então, é de responsabilidade de quem está prestando atendimento fazer uma inspeção minuciosa para que certifique-se que não haja nenhum sangramento exsanguinante que possa estar sendo ocultado pela absorção do tecido das roupas que a vítima possa estar utilizando. É necessário identificar aonde está ocorrendo esse sangramento. Então, nós podemos ter sangramento nos braços, nas pernas, pescoço, axilas, virilha e no corpo, né, em todas as partes do corpo de um modo geral. Então, eu preciso identificar para tomar as devidas medidas cabíveis para a contenção desse sangramento. Ok? Então, vamos lá para o nosso C, que seria a parte da compressão. Então, executar pressão diretamente sobre o ferimento para interromper o processo de saída de sangue do vaso sanguíneo. Ok? Então, quais são as medidas a serem adotadas nesse processo? Aplique pressão direta na ferida. Então, com as minhas mãos devidamente protegidas para evitar o contato com o sangramento do indivíduo, eu vou fazer uma pressão direta sobre essa ferida. Concentre-se na localização do sangramento, utilize gaze ou um pano suficiente para cobrir esse ferimento. Ok? Então, eu vou fazer a compressão direta da ferida. Caso eu disponha de uma compressa ou um pano mais limpo possível, eu vou utilizar esse pano, colocando-o diretamente sobre o ferimento e executando a pressão por cima desse curativo, né? Executando assim um curativo compressivo. Se a pressão interromper o sangramento, mantenha a pressão na ferida até a ajuda chegar. Então, coloquei um curativo compressivo, estou executando essa compressão. Essa compressão foi suficiente para impedir o sangramento, eu vou manter essa compressão até que o serviço especializado chegue e dê continuidade ao atendimento, socorrendo esse indivíduo, ok? Então aqui, pessoal, nós teremos aqui um vídeo ilustrativo de como executar esse procedimento de compressão direta da ferida. Então, pessoal, como acabamos de visualizar no vídeo, a colega fazendo a demonstração de como fazer um curativo compressivo no ferimento, né? Então, esse vídeo é um vídeo do programa, um vídeo exclusivo do programa, como vocês podem ver ali embaixo tem a descrição de Stop the Bleed, ok? Então, na aula de hoje, nós vamos encerrar por aqui e vamos dar continuidade no segmento da nossa próxima aula. Bem, pessoal, como acabamos de visualizar no vídeo, a colega faz uma demonstração de como executar um curativo compressivo para interromper o sangramento. Então, esse vídeo é um vídeo original do programa, ok? E por hoje, nós vamos encerrar essa aula e vamos dar sequência nas nossas próximas aulas aí, na continuidade do controle de hemorragias, ok? Até o nosso próximo encontro.